Salmo 119 todo não, tá? Só o versículo 123, que fala assim: os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação. Os meus olhos fraquejam, aguardando a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. O salmista aqui está angustiado, ele não está dando festa, ele está achando que o tempo está correndo para ele, ele não está vendo nada. Tem uma palavra também que fala sobre isso, e eu quero ministrar hoje sobre o extraordinário caminho da salvação. Essa é a palavra que eu vou falar hoje com você. Se você gosta de anotar, é um bom momento. Pode acender a luz. Veja, abra sua Bíblia em Lucas 3, versículo 4. Ok? Posso ir? Lucas 3, versículo 4 e 6. Vejam, esse assunto de salvação é um assunto antigo. Nesse caso aqui, Jesus está dizendo, assim como disse Isaías, voz que clama no deserto. Na verdade, essa palavra de Isaías está em Isaías 40, versículo 3 ao 5. Não precisa abrir, vai comigo no Lucas 3, 4 ao 6, porque é a mesma palavra. Assim como disse Isaías, 600 anos antes de mim. Quantos anos? Assim como disse Isaías, 600 anos antes de Cristo vir na terra, ou seja, 2615 anos atrás, ele falou, voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estrelas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados serão aplanados, e diga comigo, toda a humanidade verá a salvação de Deus. Meu Deus. Veja, amigos, na verdade, o que Isaías estava dizendo, 600 anos antes de Cristo, ele está falando, eu entendo isso aqui como algumas metáforas, ele está fazendo alguns paralelos, né? Ele está dizendo, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele, todo vale será aterrado, as montanhas, as colinas niveladas. Ou seja, ele está falando, nós vamos precisar fazer conserto, nós precisamos ajustar a vida da gente, vocês precisam ajustar a vida de vocês, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí, veja bem, depois de Isaías falar isso, 600 anos depois, vem João Batista, e ele faz uma coisa que não é típica muito do teu comportamento dele. Se você precisar virar a cadeira, não tem problema não, tá, amigo? Ou virar de lado, só vai ficar todo mundo com o pescoço, vamos fazer uma troca agora, porque senão o cara torta o pescoço. Mas isso é por pouco tempo, vai ser rápido. Então, veja, aí vem João Batista. E a palavra de João Batista não era apenas aplanem as montanhas, consertem as eiras, ajustem os montes. Ele está falando assim, meu irmão, se arrependa, conserte a sua vida. Queridos, você talvez pense que aceitar Jesus, não sei se eu quero, não sei se é isso mesmo, não sei se eu estou pronto. Você nunca vai estar pronto. Quem quis dizer que foi Ele que te quis. Então entenda, quando o João Batista está falando isso, está falando, olha, você se prepare, está na hora do ajuste, está na hora da peneira, está na hora do conserto. Aquilo que Isaías falou lá 600 anos atrás é a hora. Vamos nivelar, vamos acertar, vamos passar o plumo, vamos fazer a terraplanagem, vamos ajustar, vamos pegar a enxada, acertar os morrinhos que tropeçam pessoas, vamos ajustar o caminho. Ele está falando sobre conserto, amigos. Quantos estão ouvindo? E ele diz uma coisa que vai culminar naquilo que vamos viver hoje. Viver, não apenas ouvir. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Só que nem toda a humanidade desfrutará do melhor da salvação de Deus. Quantos estão entendendo?
Por que eu estou dizendo que há uma diferenciação? Por causa do julgamento do tribunal de Cristo, não, julgamento do trono branco, né? Quando for um julgamento do trono branco, é depois do milênio, ou seja, houve os 7 anos da grande tribulação, Jesus volta para reinar na terra por 1000 anos, então são 1007 anos ainda que vão acontecer a partir do dia em que esse start começar. Então é muito tempo, amigos, é muito tempo, há um tempo que está por vir, mas aí, nesse momento, quando acabar os 1007 anos, algumas pessoas viverão 1000 anos na terra, como vivia Matusalém, toda aquela turma da antiguidade, porque na verdade o homem foi criado para ser eterno. Deus não criou Adão para ele morrer. O que fez Adão morrer vivo foi o pecado, então ele perdeu a longevidade e morreu de fato. Por isso que a palavra certa no original é morrendo morrerás. Adão não me desobedeceu, morrendo morrerás. Então ele morreu, mas ficou vivo e depois morreu, porque ele primeiro morre espiritualmente para depois morrer fisicamente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem não conhece Deus, não um Deus religioso, um santinho na parede, ou um pãozinho dentro do bolso, ou uma figa, ou uma coisa que você quer pegar como se fosse Deus. Deus não é isso. Deus é mais do que um objeto, ele é um princípio dentro da sua vida funcional. Então, desde aquele tempo até agora, nós vivemos esse embate. Que embate? Eu estou vivo, mas vou morrer ainda. Mas Jesus já veio, mas me libertou da morte, me libertou da morte eterna, aonde meu espírito não tinha jeito. Então quando ele entra na minha vida, eu nasço de novo. Vocês estão entendendo? Aí a partir de agora, a minha carne ainda continua envelhecendo, ruguinha, vai ficando careca, pintinha no corpo, mas o meu espírito cada vez mais remoçado. Vocês estão entendendo? Queridos, existe um homem interior dentro de mim, que não é como é o meu exterior. A Bíblia diz que a minha parte exterior se corrompe todo dia, mas o meu espírito se renova a cada manhã, a cada dia, a cada instante, a cada sopro. Em todo o tempo que eu estou aqui falando com vocês, eu estou sendo remoçado, o meu espírito está cada vez mais jovem, enquanto a parte externa está cada vez mais velha. Mas isso vai acabar. Mas para aqueles que entendem aquilo que Jesus fez, já acabou. Por quê? Porque ainda que eu morra fisicamente, eu viverei para sempre. Por quê? Porque o meu espírito vai viver eternamente com o Pai. Então isso é maravilhoso. E nós temos exatamente esse contexto aqui. Toda a humanidade verá salvação. Todo joelho se dobrará. Toda língua se declarará. Todo mundo acha lindo isso, mas aqui alguns vão fazer isso porque não tem jeito. Julgamento do trono branco, vem todos aqueles mortos do passado sem Cristo, pessoas que viveram sem Deus a vida inteira e escolheram isso porque quiseram viver assim. E o próprio Satanás, ele vai ter que se prostrar e dizer: Jesus é rei. Nazareno, tem uns filmes que eles usam essa expressão, Nazareno. Então ele vai dizer: Jesus é rei. E todas as pessoas que creram dessa maneira, que não é assim, todo mundo de chifre com um tridente, são apenas escolhas, amigo. Apenas escolhas de vida. Essa coisa de que não há o livre-arbítrio, veja, sempre há um livre-arbítrio, mas não como as pessoas pensam. A pessoa pensa assim: não, eu tenho livre-arbítrio, como assim, eu comando a vida. Não é isso, amigo. O livre-arbítrio é simplesmente a escolha, sim ou não. Jesus teve livre-arbítrio. Claro, pô, faz desse pão aí, essa pedra, pão. Não houve uma liberdade de escolha. Ele podia falar: eu estou com a fome tremenda. Pô, pai, perdoa aí, ó, pedra vira pão. Mas ele fez uma escolha, falou: não. Ué, se próximo de mim eu vou te dar todo mundo. Não, é uma escolha, amigo. Então, um dia todo joelho vai se dobrar para dizer aquilo que não quis dizer em vida. Enquanto você está vivo, tem fôlego, enquanto eu posso dizer na minha vida: eu quero um Jesus para mudar a minha história, eu quero um Jesus para comandar o meu destino, para me dar uma direção. Não é para me fazer bitolada, é para me fazer guerreiro. Amém, queridos? Guerreiro como aquela mulher que está entrando ali agora, né? A minha mamãe, né, que está passando um tempo conosco aqui, né, debaixo dos seus 15 anos que ela está fazendo.
convertida. Então, amigos, veja que coisa linda que é eu poder... Sabe que coisa interessante isso? Jesus disse uma coisa, talvez muitos aqui não iam gostar, né? Você na igreja pagando um preço, parece que você está comprando a salvação, né? Só porque você está escolhendo vir para a igreja, só que você está escolhendo dizer para o seu namorado: eu não vou mais transar contigo, tá? Pode parar. Mas você acha que uma pessoa assim ainda vai diante de Deus? Vai. Mas ela, quantas coisas ela já fez? Não importa, meu filho. Maria, que Deus tem os acusadores? Não tem ninguém aqui. Olha, eu posso te acusar, mas não vou fazer isso não. Vou usar minha liberdade para te abençoar. Levanta, minha filha. Vai viver uma vida nova. Não peca na mesma área de novo, não. Porque ela pecou de novo, né? Mas nessa área aí, poxa, seja liberta. Então, amigos, com certeza nós estamos vivendo esse momento. É um momento lindo, onde Deus está dizendo: eu vou vir buscar toda a humanidade, todos vão saber o que é a minha salvação. Só que alguns vão dizer: Jesus, entra na minha vida. A minha vida sem propósito, a minha vida cheia de riquezas, mas vazio, sozinho, infeliz. Entra aqui. Certa vez Jesus estava passando na cidade, um tal de Zaqueu. Quantos conhecem Zaqueu? Zaqueu está lá baixinho, devia ter 1,50 m. Ele era um cobrador de impostos. Vamos fazer assim, eu vou fazer uma paródia para você entender. Tu imagina, você crentão, vem na igreja sempre, dá dízimo, aleluia. Você compra a igreja, né? Parece isso, né? Aí de repente você ouve que o Cláudio Valente se converteu. Oh, aleluia, né? Tudo bem, é isso mesmo, é aleluia, glória a Deus. Mas se ele vier aqui na frente no primeiro culto, ele começar a pular, igual estão fazendo os nossos músicos hoje aqui, honestamente, o que você vai falar? E se ele ligar para o Lula, vier o Lula e a Dilma no outro culto aqui, e ficar os três aqui, o que quer falar, parceiro? Honestamente, o que quer falar? Aí está o Cláudio Valente, Lula e a Dilma. Pastor, PT Salvações, estou indo embora dessa igreja. PT Salvações. Deixa eu dizer, querido, olha o que Jesus disse quando Zaqueu, um cobrador de impostos, um cara safado, um cara do Lava Jato, Lava Camelo, ele trabalhava naquele escândalo, lava os camelos, ele foi pego no Lava os Camelos, aí de repente ele se converte. Jesus falou: meu irmão, vou comer lá na tua casa hoje. Aí ele chega lá e, cara, lógico que muita coisa aconteceu nesse inteirinho, né? Porque a gente só pega essa parte aqui. Aí Jesus vai lá e diz: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem, cobrador de impostos, safado, que ninguém queria nada, não dava um centavo por ele, hoje houve salvação na sua casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Na verdade, o que Jesus está dizendo é: esse homem tem o mesmo direito que cada um de vocês aqui de herdar o céu. Só porque você é melhorzinho, porque você nunca fumou, porque você nunca bebeu. Tem alguns crentes que ficam assim: às vezes eu ouço o testemunho, eu fico com vontade de fumar maconha só para poder dar testemunho. Eu fiquei também 2 semanas fumando maconha, entendeu? E agora, Jesus me libertou. O cara pensa que não tem história para contar. Falei isso aqui outro dia. Eu quero ver o jovem chegar aqui: olha, eu trabalho, eu estudo, eu ando com gente, tudo maconheiro, mas eu nunca fiz isso, porque eu fiz uma escolha, uma liberdade que Jesus me deu. Ele fala comigo e eu escolhi ser limpo, ser 0%, aqui estou livre. Eu sou limpo, não tenho nada para falar. Só que Jesus me livrou de um monte de porcaria. Queridos, vejam, hoje houve salvação nesta casa. Eu quero ler para vocês um texto que está em Atos 28, vem comigo lá, versículo 28. Atos 28, vou ler um pouquinho, tá, amigos? 28, versículo 22 até o 28. Quando você achar, diga: eu quero ir para o céu, que eu não sou bobo. Fala aí quando você achar, só quando achar, né? Ninguém quer ir para o céu ainda? Eu quero ir para o céu, que eu não sou bobo, meu filho. Você não é bobo, é boba. Ok? Posso ir?
Então lá vai, Atos 28, versículo 22, diz assim: Paulo, veja bem, Paulo tinha sido preso, né, se conhece a história. Paulo tinha sido preso, naufragou, debaixo de uma tutela romana. Os judeus queriam pegar Paulo de qualquer maneira, e os romanos não viam problema nele, e os judeus falaram: não, esse cara está mal mesmo. Ele falou: apela então para Roma, porque ele era cidadão romano. Então Paulo é deportado, vai ser levado para Roma. Aí o navio que ele está naufraga. Aí quando salva do naufrágio, todo mundo salvou. Aí ele vai fazer uma fogueirinha lá, quando ele vai botar a mão, uma víbora vai lá e morde o Paulo. Os caras olharam no redor, os nativos, falando: meu irmão, esse cara tá mal, hein? Salvou do naufrágio, agora foi mordido por uma cobra, sai perto dele. Só que aquela víbora era mortífera, e Paulo não morreu, e o Paulo está lá, vivão. Daí Paulo chega em Roma, e quando ele chega em Roma, ele fica cativo na casa de um dos soldados, e ele começa a convocar a elite religiosa da região, porque eles já estão em alvoroço, porque tal de Paulo está aí, pô. Eu estou ouvindo falar que tu anda defendendo essa seita, Jesus Cristo. Aí o contexto é esse aqui. Aí eles começam: Paulo, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Atos 28 e 22, continua agora. Assim combinaram encontrar Paulo, indo em um grupo ainda mais numeroso ao lugar onde eles estavam morando. Desde a manhã até a tarde, Paulo lhes deu explicações e testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns daqueles homens que ali estavam foram convencidos pelo que Paulo dizia, mas outros não creram de jeito nenhum. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final, aqui foi o ápice: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, e de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que vocês saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Aleluia. Vamos fazer amém para isso? Quantos gentios temos aqui nessa noite? Pode falar, meu irmão, você é gentil, não é pegadinha não. Quantos gentios tem aqui nessa noite? Então, o Paulo está falando: vocês não querem não? Isaías falou: pô, vocês não vão ouvir, esses caras têm ouvido, mas não ouvem, tem cabeça, mas não pensa, tem olho, mas não enxerga. Mas não tem nada não, vocês não vão querer? Pois então Deus vai falar com um povo que não era dele. Aí, companheiro, nós chegamos aqui, eu e você, seguindo esse caminho, chegamos à porta. Que porta é essa? Mateus 28, versículo 19, ele fala: vão. Amigo, cuidado com esse negócio de ficar eternamente dentro da igreja, lutando para ficar santo, lutando para ficar honesto, para ser um fiel a Deus nos seus dízimos, lutando para você não mentir, lutando para não desejar aquilo que não deveria. Queridos, existe um lugar muito maior, e esse lugar não vai acontecer se você ficar mofando na igreja. O que Deus espera é que você venha na igreja, ouça a palavra, e ela seja tão gostosa para a sua vida que você vai querer mais. Amém. Mas eu só tenho culto quinta e domingo, então você vai buscar mais, e você vai desejar mais, e aquilo vai entrar no seu coração, e aquilo vai gerar em você uma paixão por Deus. Amém. Aí sim vale a pena ser crente. Agora, ser crente, sentar no banco, e cara, qual é o lanche da cantina hoje? O cara está aqui, mas está com a cabeça ali. Ou o que vai fazer depois, se o Fluminense ganhou, se o Vasco perdeu. O Vasco ganhou, só para ajudar você. Valeu, estava sentindo sua falta, cara. Deixa eu dizer, amigo, preste atenção. Mateus 28 e 20, 19 e 20. Vou botar do jeito que eu acho que Deus falou. Meus amigos, prestem atenção.
Vamos fazer discípulos, meu irmão. Vamos fazer discípulos. Fica na igreja. Vai ensinar alguém o que você sabe. Vou falar agora para você entender mais fácil. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que eu ordenei para vocês. E eu estarei com vocês sempre, sempre, até os últimos dias. Vou voltar para o meu jeito. Irmão, vai ficar nessa? Sai, vai fazer discípulo, vai ensinar o que você sabe. Mas eu não sei muito. O que você sabe, você ensina, tá bom? É assim que funciona. Por isso que alguns que nasceram de novo há pouco tempo, acabaram de aceitar Jesus, estão bombando. Por quê? Porque ele vai na escola, ele quer falar, vem na igreja, então vai sentir um arrepio aqui, até aqui. Agora eu falo no quarto, Jesus, me dá uma noite tranquila, aí eu durmo, parece que ele está me minando. Agora os antigos não, para mim não é assim não, eu tenho que orar 2 horas, eu tenho que falar Jesus de Nazaré. Sabe, você tem que... É muita carne antiga ali que tem que ser morta, fica perdendo o seu tempo. Jesus está falando, meu irmão, existe um jeito muito simples de manter a sua fé ativa. Vai fazer discípulo. Jesus nunca mandou a gente converter pessoas. Vocês estão prestando atenção? Diga comigo, Jesus nunca me mandou converter ninguém. Ele me mandou me fazer discípulo. O que é fazer um discípulo? É alguém seguir você porque você segue alguém. É assim que funciona. Porque eu sigo alguém, me segue. Eu vou dizer para você aquilo que eu aprendi. Jesus, que era um Deus na terra, ele falou, eu não faço nada que eu não vi o meu pai fazer. Que discípulo, hein? Eu não faço nada, eu só sou um imitador do meu pai. Eu vejo, e tudo que eu vi o meu pai fazer no céu, eu faço na terra. Eu ajo nos princípios dele. Então, amigos, hoje eu queria falar sobre isso, sobre da loucura da salvação até o fundamento do discipulado, em 3 pontinhos rápidos. Nós vamos entrar aqui no fundamento daquilo que é a salvação. A primeira coisa que eu queria falar antes disso, se você sabe o que a palavra salvação significa. Eu não tenho certeza se eu falei quinta, porque eu estou com a memória assim um pouquinho abençoada, que às vezes eu esqueço. Mas salvação, vou te dizer rápido. Quando a gente ouve essa questão aqui, hoje nessa casa veio a salvação. O que é que veio? Assim, nessa casa hoje eu vi Zaqueu voltar para o Pai. Salvação é isso. Salvação não é eu aceitar Jesus, agora eu estou crendo pelo meu emprego. Não é isso salvação. Eu estou assim, eu aceitei Jesus, agora nós estamos orando, eu e aquela menina, para a gente, você sabe, né, pastor? Já estamos orando, já tem quase 3 dias. Uau! Quase uma vigília, 3 dias. Veja, meu irmão, o que eu quero te dizer com isso é que salvação, quando a gente fala, eu fui salvo, quando a Bíblia fala desde a antiguidade que Deus promoveria a salvação, Ele está dizendo, vai chegar um dia em que eu vou trazer os meus filhos de volta para mim. Nós estão ouvindo? Só que isso foi promessa, que estava ali, em Isaías 600 antes de Cristo, ele diz, olha, vocês não quiseram, mas os gentios vão querer. Aí chega em nós, e aí, o que eu faço com isso? Agora eu vou ter que dar para os outros. Eu que dou a salvação, eu apresento, eu ensino, eu digo para as pessoas fazerem o que fizeram comigo. É isso que é. Eu digo para as pessoas, querido, você precisa entrar por esse caminho. Jesus falou uma coisa que resume tudo isso, né? Ele disse aqui, em João 10, 7 ao 9, se você quiser pode acompanhar, eu te espero. João 10, versículo 7. Aleluia. Então Jesus afirmou aos seus discípulos, digo a verdade a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não nos ouviram, porque sou eu que sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Meu Deus, é isso. Então, amigos,
Aqui você tem 3 fundamentos, não só da salvação, do porquê da salvação, mas do caminho pelo qual a gente deve andar. E eu fiz aqui uma figura do tabernáculo. Lá fora, você tem, perto do Roberto Carlos, você tem o altar do holocausto, onde se fazia o sacrifício do pecado. Tudo aquilo que tinha lá fora era sacrifício do pecado. Depois daquilo você tinha uma bacia onde o sacerdote lavava as mãos, porque ele tinha acabado de pegar em animais mortos, sangue, carne, podre. Então, depois de ter passado por esse lugar que se chamava átrio, ele entrava no santo lugar. No santo lugar você tinha, era um lugar reservado, só quem podia entrar era o sacerdote, e ali tinha uma mesa com pães, que chamava os pães da preposição, e um candelabro que representava a luz de Deus, e lá na frente tinha um altar de incenso, que ficava antes de entrar no último compartimento, que era o Santo dos Santos, onde uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali, e lá estava a arca, a presença de Deus. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Então, veja bem, eu estou fazendo isso tudo aqui, porque Jesus nos dá uma dica do que significa o porquê da salvação. Primeiro que a gente precisa entender, a salvação, ela precisa ser conquistada aqui fora. Aqui fora. Aqui é o lugar onde você vai apresentar Jesus. Aqui é o lugar onde você vai dizer quem Ele é. Aqui é o lugar que você vai demonstrar quem Ele é. Com os seus atos, com as suas atitudes, com os erros e os acertos. Até no erro a gente vai mostrar quem Jesus é. Eu errei também, que ela foi mal, mas já me consertei com Deus. Se eu te fiz algum mal, foi mal. Então, aqui fora, que era o átrio, aqui fora é o lugar da gente falar de Jesus para as pessoas. Porta, eu tenho um alvo lá em cima da arca, alvo, e tenho entre a porta e o alvo, eu tenho o caminho. Quem já aceitou Jesus aqui na sua vida alguma vez já? Então, em que fase você está? Você está na porta? Embora tenham cristãos que estão na igreja há 30 anos, eles entraram na porta e ficaram o resto da vida aqui. Não vou não, a não ser que vai acontecer ali, sei lá. Meu Deus, é muito para mim. Na verdade, você tem que sair e entrar de novo, porque você ainda não entrou. Você entrou, mas a porta não entrou em você. Então, na verdade, todos nós que estamos vivos, se aceitamos a Cristo, estamos entre a porta e o alvo. Então, todos nós estamos no caminho. Mas o que é o caminho? Jesus disse, eu sou a porta, mas eu também sou o caminho. Então o caminho não é um caminho assim, não, e você? Não, eu estou na igreja, assim, é difícil, mas eu estou fazendo coisas assim legais, e outras nem tanto. Não é assim. O caminho é uma pessoa, o caminho é Jesus. Então quando eu estou no caminho, eu estou andando em Jesus, é como se eu estivesse andando em Jesus. Por cima da mesa, tia Leda ia me matar se eu pisar aqui, né? Aí eu estou andando em Jesus, estou andando nele. Eu estou andando nele. Eu estou andando nos princípios de Jesus. Pô, mas não estou enxergando muito bem. Vão ter momentos que a gente não enxerga muito bem. Para isso eu tenho a luz. A luz que me ilumina, a palavra, porque Jesus é a palavra. Então, amigos, entre a porta e o alvo, existe um caminho. Eu quero que você pense nessa noite. Quando é que eu vou chegar naquele alvo? Paulo falou uma coisa muito simples. Eu quero agradecer a Deus, porque eu corri a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, antes de morrer, eu fiz tudo o que foi preciso. Guardei a minha fé. A fé em quê? De que ainda que eu morra a qualquer momento, eu vou chegar no meu alvo. Então, o meu alvo não é entrar na porta apenas. O meu alvo é entrar na porta, percorrer o caminho e completar a carreira no alvo que é o Senhor. Agora presta atenção, irmãos. Quantas pessoas você conhece que já entraram na igreja e foram embora? Quantas pessoas? Para pensar sobre isso. Quantas pessoas que levantaram a sua mão, então a gente pensa, levantou a mão, entrou na porta. Mas não é assim que funciona. Por quê?
Porque se eu entrei pela porta, vou te dizer uma coisa que acontece. Quem estava aqui quinta-feira lembra, né? Então me ajuda aí. Quando eu passo pela porta, a porta é Jesus. Então quando eu passo aqui, eu recebo uma capacitação do céu para andar no caminho. Eu não tenho como andar no caminho se eu não passar pela porta, porque a porta não é a minha ideia da igreja. Quanto é que tem que dar mesmo? Então tá aí, toma aí. Não entra aqui não, ele entra aqui, toma aí. Veja bem, queridos, se eu passar pela porta, eu recebo uma capacitação de Jesus para andar no caminho. Então é mais ou menos como em filmes do Spielberg. Quando a gente passa, o que acontece? Pô, se fosse assim, o Spielberg estava morto. Não é assim não, é assim tudo, ó. Entendeu? Vou fazer de novo. Então a gente entra pela porta. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Eu recebi o Espírito de Deus. Pastor, mas está difícil. Está difícil não, tu não entrou pela porta. Como é que está difícil? Ele falou, e você vai receber o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para garantir que esse negócio vai dar certo, o Espírito Santo vai morar em você, tá bom assim? Então não me diz que você entrou pela porta e ficou assim, ai caí, ai que vontade, não estou fingindo a igreja hoje. Sabe o que acontece, querido? Às vezes a pessoa pensa que é fácil andar com Deus. A Bíblia diz que a porta é, mas o caminho é, não, o caminho é estreito. A porta é estreita, larga o caminho para a perdição, irmão. Então, a porta é estreita, mas o caminho também. Eu tenho que andar no caminho, no princípio de Deus. Mas se eu, porventura, não entrar pela porta, isso vai acontecer de ser visto no dia que eu estiver andando no caminho, junto com pessoas que estão no caminho. Vou te mostrar de um jeito muito simples. Em vez dele entrar pela porta, ele vem pelos outros caminhos. Ele chega aqui, assim, opa, encontrei uma amiga aqui lá da escola, ei, tudo bom? O que você está fazendo aqui? É igreja aqui? Que legal, também vou. É legal aqui? Tem acampamento, carnaval? Tem. Então eu vou ficar aqui também, pô, deve ser legal, né? Vocês dançam aqui, pula. Vocês pulam? É porque eu fugi da escola, né? Vocês pulam aqui, né? Eu pulo, eu vou também, pô, agora eu vou ficar mesmo. Aí, queridos, parece, porque eu estou andando com gente que está andando no caminho, que eu também estou no caminho. Mas só que eu vou para casa, meu irmão. Só que tem dia que eu estou solitário, tem dia de conflito, e aí é que eu vou ver se eu recebi a capacitação de ter entrado lá naquele lugar lá. Ou se eu pulei aquele pedaço, entrei por outros lugares. Porque não é dizer, Jesus entra na minha vida. Ele fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai. Alvo. Não é todo mundo que diz Jesus, eu te amo, canta, vai chegar no alvo. Por quê? Porque você vai ver os frutos dessa pessoa. Então, eu quero que você saia daqui pensando nisso. Será que eu já entrei pela porta mesmo? Eu sei que é cruel você pensar nisso, mas você começa a ver, e não é para você julgar, é para você ajudar. Você começa a ver pessoas que não entraram pela porta dentro da igreja. Qualquer coisinha ela sai da igreja. Tudo faz ela parar. Tive um probleminha, parei. Eu não consegui, estou de novo, sei lá, fumando, bebendo, se drogando, qualquer coisa. Peguei um emprego, Deus me abençoou com um emprego. Aí me afasto Deus. Não, Deus, olha só. Foi o Senhor que me deu esse emprego, porque o cara quer que eu trabalhe sábado, domingo e feriado. Eu nunca mais vou vir no culto. Eu não quero esse emprego, não. Aí você vai sacrificar. E você vai dizer, se isso for me afastar do Senhor, eu não quero. Eu quero aquilo que é do Senhor. E as coisas do Senhor não me acrescentam dores. Ele não vai me afastar dele. Se alguma coisa vier para você não andar nos caminhos do Senhor, pode chutar que é laço. Emprego, namoro, riqueza, herança. Queridos, não me diga que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, né? Depende de você. Como é que você lida com isso? Então, quando você entrar aqui hoje, você pensa nisso.
crente, eu quero entrar na porta. Jesus é a porta. Por isso você não consegue ficar na igreja, você não passa por ele. Entrar em Jesus é deixar Jesus entrar em você. Jesus está sentado diante do Pai, mas ele deixou o Espírito igual a ele dentro de você. Aí quando ele entra, agora, meu irmão, chova ou faça sol, com dias bons ou difíceis, com assédios e desejos e rompantes, eu não vou abrir mão de andar no caminho do Senhor. Aí você vê aqui no chão, ó, santidade. Tu não vai ver isso lá na festa lá da fantasia. Santidade. Eu preciso me esvaziar. Esvaziar de quê? Eu sou balão, por acaso? Eu preciso tirar algumas coisas que não procedem de Deus e colocar nesse lugar que estava me dando a impressão de cheio, colocar as coisas que são de Deus. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Rendição. Eu preciso me render. Tem áreas que no fundo eu não quero deixar. Honestamente, no fundo eu não quero deixar. Aí eu choro, eu babo, mas eu não quero deixar. Para eu deixar, eu tenho que me render. E quando eu me levantar, fica no chão isso. Renúncia, confissão de pecados. Tudo está escrito aqui no chão, não combinei com eles não. Arrependimento. Não há uma pessoa que consiga entrar naquela porta de verdade se ela não se arrepender. Não tem como, amigo. Para entrar na porta, você tem que juntar arrependimento com a fé que você ganha quando você recebe a Cristo. Nós estamos ouvindo ele aqui. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é chegar lá, me parecer a cada dia mais com Jesus. Mas se por acaso esse dia demorar ainda, o que eu vivo fazendo? Nós acabamos de ler. Vou ler para você entender o que eu vou fazer agora. E é o que eu quero que você faça também. Preste atenção. Ele diz aqui: então, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Voltei para a direção do Pai. Entrará e sairá e achará pastagem. Nós estamos ouvindo? Agora veja bem, querido. Como é que eu sei que isso está dando certo? Queridos, eu só vou alcançar o alvo se eu fizer uma boa caminhada no caminho. Nós estamos entendendo? E eu só vou caminhar no caminho se eu entrar na porta. Então, por que tem tanta gente desviada no mundo? Por que está tão assim? As pessoas vieram para a igreja, pastor, o cara cantava no louvor, o cara era ótimo na música, se afastou dos caminhos do Senhor. Você vai me dizer que ele nunca entrou na porta? Não, querido, eu não vou dizer nada. Eu vou dizer que a Bíblia diz que é impossível alguém ter encontrado com Jesus e se afastar dele. Impossível, diz que é difícil, não. Ele falou que não tem jeito, não tem como você achar um Jesus e viver como você quer. Isso é mentira. Você está mentindo para você, meu. Jesus Cristo é irresistível. Não é irresistível. Eu posso resistir, mas eu posso dizer que ele é irresistível no sentido, não tem como eu querer outra coisa. Ele é irresistível para mim. Eu não quero deixar, não quero abandonar, não quero viver mais ou menos, eu não quero trocar ele por nada. Então, amigos, por que a igreja hoje está cheia de pessoas fracas na fé? Eu vou te dizer uma das coisas, que não é por isso que a pessoa é fraca, não. É por uma decisão pessoal. Mas pode ser que a gente contribua para que isso atrapalhe. Primeira coisa, a proclamação do Evangelho está equivocada. Por quê? Quantas vezes você já convidou pessoas assim? Pô, vamos lá na igreja, tem um louvor ótimo. Quantas vezes você já fez isso? Ah, você tem que ir no aniversário da igreja, aniversário dos varões de fogo, das irmãs que oram. Ah, você tem que ir lá, olha, tem uma vista linda. Você tem que ir lá, nós temos um acampamento de carnaval, você vai amar. Então, às vezes, sabe o que acontece, querido? As pessoas, elas vêm para a igreja pelos caminhos errados, porque elas estão ouvindo uma proclamação errada. A proclamação que a gente tem que falar é: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for através dele. Primeira coisa. Segunda coisa, que atrapalha muito, a pessoa se distrai muito na igreja moderna, porque ela dança, ela pula, e é legal, ela vai ficar com os jovens, mas os jovens têm que proclamar a palavra. Eles não podem ficar fazendo só festa, como nós vivemos esses dias aqui.
foi festa, mas nós ouvimos uma palavra de confronto, amigos. Foi muito confrontador. Então, às vezes a pessoa está na igreja porque ninguém falou para ela o evangelho de verdade. Estão falando um evangelho de mentira. Ai, Deus vai abrir uma porta de emprego. Ele nunca prometeu isso. Onde é que está na Bíblia que Deus vai abrir porta de emprego, meu filho? Ah, vem, você tem que arrumar uma mulher de Deus, rapaz. O lugar certo para arrumar uma mulher de Deus na igreja. Aí fica os garanhão na igreja, tudo assim, ó. Aí a irmã levanta as duas mãos, aparece um pouquinho das costas e o cara já está quase em orgasmo gospel. É isso aí mesmo, amigos. Comigo, alô, alô. Quantos humanos tem aqui? O cara vem na igreja para arrumar mulher ou homem. Aí sabe o que acontece? O de sempre. Vai colocar na outra pessoa aquilo que ela deveria colocar no Senhor. Aí sabe o que vai acontecer? Quando ela se decepcionar, que pode ser assim: ai, vamos deixar ela cantar. Ah, não quero mais não, a namoradinha também vai. Então vamos embora, junto. Aí vão embora. Daqui a pouco estão lá, todo mundo transando, fica grávida. Aí o cara enche o saco dela, enche o saco dele, aí vai cada um para um lado, aí ninguém fica mais com o Senhor. Se você chegar e falar: meu irmão, olha só, não está abraçando muito, não? Muito apertada, a minha irmã já está. As pessoas estão assim, queridas, elas estão na igreja pelos motivos mais equivocados. Mas será que tem algum crente aqui hoje que pode dizer assim: eu quero fazer discípulo? É como o Bernardo falou: olha lá, tu está pedindo, hein? Seja feita a minha vontade, diz o Senhor. É isso aí, pai, eu quero fazer discípulo. Então, para começar, para fazer discípulo, você tem que ser um discípulo. Senão você não vai fazer nada, você vai produzir o que você é: fraco na fé, inconstante, desejando um monte de coisas que não são Deus. Cuidado, querido, para a igreja não distrair você com as coisas. Coloque os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos naquele que transforma, naquele que pode mudar a sua história. Não coloque os seus olhos no pastor que vai na sua casa, no jantar da família. Não coloque os seus olhos nos amigos da igreja, porque eles vão falhar. Um dia você não foi convidado para o churrasco do jovem. No aniversário da irmã, todo mundo foi. No meu, não foi ninguém. Quantas vezes eu fiz isso? Meu aniversário é público. E se eu fizer um aniversário e fizer um selfie, pastor com 20 pessoas, pronto, vai. Evasão da igreja. Pastor de aniversário, é uma panelinha, só vai quem. Aí tem que fazer na igreja. A gente tem que parar de ser neném na fé. A gente tem que estar aqui porque aquilo que aconteceu na nossa vida, aquela porta, já que eu já nem vejo mais, porque eu já estou quase completando a carreira, eu estou pensando em mim, né? Se Deus quiser me levar, Ele pode levar a hora que Ele quiser. Eu estou feliz porque eu já vi tanta coisa. Eu sou um cara razoavelmente jovem, mas eu olho para aquilo e falo: eu não tenho nenhuma dúvida de que eu entrei na porta. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu estou no caminho, porque eu não consigo fazer uma coisa dessas que são propostas aqui no chão: retidão, temor, amor, se eu não fizer, aquilo me fere. Mas olha só o que Jesus falou. A pastor, eu acho que Jesus falou, isso deve ser essas pessoas: entrarão e sairão. Será que é esses? Entrarão e sairão. Não, não são esses. O que ele está falando? Aqueles que entrarem por essa porta, receberem o mundo de Deus, nunca mais podem viver fora dos princípios de Deus. Aí sim você vai entender o que é: entrarão, viverão os princípios de Deus e caminharão no caminho que não tem volta e vão viver a sua vida e sairão para pegar outras pessoas lá fora e trazer para dentro do caminho. Acharão pastagens. Nós já ouviram essa passagem com Jesus com a mulher samaritana. Cara, Jesus não comeu nada. Fica tranquilo, meu irmão, eu tenho um pasto para comer agora que tu não tem ideia. Que pasto é esse? Eu tenho nada aqui. Aí vem a mulher samaritana e fala: entrarão na minha presença, viverão de mim, aprenderão os meus princípios, viverão a minha verdade e sairão e acharão pastagens e voltarão com as pessoas. Eu estou aqui para trazer outras pessoas para entrar por aqui. É isso que é o meu papel.
de homem de Deus, não é de pastor não, o pastor cuida da igreja. O meu papel de homem de Deus como vocês é sair cheio de Deus e pegar pessoas e trazer para a presença de Deus. A hora que entrar aqui, caminho, batismo, nós estamos ouvindo. Depois do batismo, discipulado. O que é isso? Ensina a pessoa no caminho que ela deve andar, como vocês foi ensinado. Cuidado com o seu exemplo, cuidado com as suas expressões, cuidado com o seu linguajar. Leia a palavra para você ter que ensinar. Alô? Nós estamos entendendo o que eu estou falando nessa noite. É só isso que eu quero falar. Se você está aqui nessa noite, pense nisso. Em que momento você está? Posso dizer uma coisa? Se você é um cara que não firma na fé, ao invés de você ficar quietinho para que ninguém perceba que você está nesse posicionamento, sabe o que eu te aconselho a fazer nessa noite? Tomar uma decisão com Cristo. E dizer, Deus, isso aqui não é brincadeira. Eu estou vivendo sem a capacitação do Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero. Eu não posso viver sem isso. É como o pão que me alimenta. É como o vinho que é a alegria da minha vida. A luz que me ilumina para eu poder ter lá na frente, aquilo no altar de incenso, um cheiro suave para Deus. Por quê? Porque eu sou perfeito? Não. Porque eu tenho em mim o Espírito que me aperfeiçoa todos os dias da minha vida. Todos os dias. Nós estamos ouvindo. Eu sou a porta, diz o Senhor. Ninguém vai chegar no alvo se não for através de mim. Mas eu não sou uma porta para você viver do seu jeito, não. Você tem que viver na palavra, nos princípios. E se tem alguma coisa na sua vida que não está aqui, corta. Se teu olho faz você pecar, arranca o olho. Se teu braço faz você pecar, corta o braço. É melhor você entrar com um olho, um braço no céu, do que com os dois ir para o inferno. Eu não sei o que cada um está vivendo aqui. Eu sei de uma coisa. Não tem como dizer, está difícil, pastor. Quanto mais você disser, pior vai ficar. Se você quer mudança, você tem que olhar e dizer, Jesus, eu preciso entrar na porta. Eu preciso entrar na porta. Eu preciso mudança. Eu preciso transformação. Eu preciso de um Senhor de verdade, de um Deus poderoso. Eu não quero um Deus que oscila. A minha vida oscila. Eu encontrei Jesus e a minha vida oscila. Você está dizendo, Jesus, tu oscila. Mas Jesus não oscila. Talvez hoje você precise tomar a sua decisão. Hoje também tem ceia. É verdade. A ceia é um momento para você checar se você está andando no caminho mesmo. Para você examinar os seus caminhos. Paulo fala, examine cada um o seu caminho e participe da ceia. É isso que eu gostaria que você fizesse nessa noite. Que você examinasse o seu caminho. Vamos ficar em pé. E vamos fazer isso em adoração ao Senhor. Vamos adorar o Senhor em espírito e verdade. Vamos dizer para Deus, Deus, eu não tenho mais como viver isso sem o Senhor na minha vida. Aqueles que creem em mim viverão por mim, diz o Senhor. Entrarão e sairão, e acharão pastagens, acharão caminhos, acharão propósitos de vida, estarão decididos a viver comigo. Isso é tudo que eu preciso. Se você não está vivendo assim, você nunca passou pela porta. Você pode ter sido batizado 200 vezes, ceiado 1.800 vezes. Pode ter levantado sua mão para Cristo 10 vezes, mas se a sua vida não mudou, você não passou pela porta. A sua conversão foi só na sua mente. Feche os seus olhos e examine cada um a si próprio. Sim, Deus, mostra-nos, Senhor, o caminho em que temos andado, Deus. Deseja de nós, Senhor. Nós queremos chegar na cruz, Senhor.